algumas pessoas, elas buscam a Deus nesse objetivo de ter o sucesso material, e ela se esquece, ou não faz conta, que a riqueza, a maior riqueza que nós temos, está dentro de nós, na nossa alma. Ora, se eu perguntar assim, por favor, ou pedir, vem aqui na frente, você que quer ser rico, você que quer ser rico, vem aqui diante do altar. Você pode ter certeza que vai vir um grupo de pessoas, porque elas dizem assim, eu quero ser rico. Por que elas viriam à frente do altar? Porque elas se enxergam como pessoas pobres. Não, o pastor falou, quem quer ser rico vai lá na frente, eu quero ser rico, eu vou lá na frente. Mas quem falou para você que você é pobre? Você acha que uma pessoa é pobre porque ela mora numa casa simples? Você acha que uma pessoa é pobre porque ela tem um carro velho? Ou porque ela não tem o seu próprio negócio ainda, ela é uma pessoa pobre? A pobreza, a pior pobreza que existe, não é a pobreza material. A pior pobreza que existe é a pobreza de alma. É por isso que quando o apóstolo Paulo estava falando, escrevendo a carta, ele disse, faço votos pela sua prosperidade, assim como é próspera a sua alma. Então ele disse o seguinte, seja próspero materialmente, como você é espiritualmente. Como você é espiritualmente. Então ele comparou a prosperidade material com a prosperidade da alma da pessoa. Então quando a pessoa constrói sucesso e cresce e prospera materialmente, ela não sabe lidar com aquilo por causa da pobreza de alma. Mas uma pessoa que é rica de alma, ela é rica interiormente, ela sabe lidar do lado de fora, em qualquer situação, por causa da riqueza de alma que ela tem, a riqueza interior que ela possui. A nossa riqueza não é o nosso carro, não é a nossa casa, não é a nossa empresa, não são os bens que nós temos. A nossa riqueza está dentro de nós. Tem gente que ela é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. De tão pobre que ela só tem dinheiro, ela não tem mais nada. A riqueza está dentro de cada um de nós. A riqueza está dentro de você. Você pode ter 1 milhão, você pode ter 10 milhões na sua conta agora e ser o mais pobre dessa igreja. Ser o mais pobre dessa igreja. Porque espiritualmente falando, dinheiro você tem, dinheiro a pessoa tem, mas espiritualmente falando, ela é pobre. E a riqueza que conta é a riqueza de alma, porque se a pessoa é rica na sua alma, ela é rica no seu espiritual, então Deus vai conduzi-la às bênçãos que ela quer. Você conquistar, você prosperar, você ter sucesso material, até sem Deus, você pode conseguir. Você tem vizinhos que não buscam a Deus e são prósperos. O seu patrão, ele é ateu, nem crê em Deus e tem mais dinheiro que você. Você tem pessoas que não creem em Deus, não são dizimistas, não são ofertantes e são prósperas. Mas elas são pobres. Elas são pobres interiormente, elas são pobres de alma. E essa é a diferença e que poucas pessoas conseguem ver ou enxergar. Então elas não avançam espiritualmente, elas não têm o progresso espiritual por causa da pobreza de alma, pessoal. Ou a sua alma é rica, ou a alma é pobre, não tem meio termo. Se a pessoa tem uma alma rica, ela pode ser até pobre materialmente, mas ela vai chegar aonde ela tem que chegar,
ela vai alcançar o que ela tem que alcançar, ela vai ser abençoada como ela quer ser abençoada, porque a riqueza de alma que ela tem não permite ela desistir, ela não desiste, ela não desanima, ela é determinada, vai aos trancos e barrancos, ela está em pé, o mundo cai sobre ela, ela está em pé, porque ela tem riqueza de alma. Agora, quantas pessoas que nós já vimos, você deve conhecer, pessoas que deram testemunhos maravilhosos, grandiosos, de conquista, de bênçãos, eram ricas do lado de fora, mas eram pobres por dentro, e quando veio um momento difícil, quando ela sofreu uma perda, quando ela passou por um momento que ela não esperava, quando aconteceram coisas que ela não esperava, ela negou a sua fé. Ela negou a sua fé. Eu vou mostrar para você na Bíblia 3 ventos que o apóstolo Paulo, ele descreveu na sua viagem. Ele estava viajando numa viagem para a Itália, para Roma, e ele descreveu os 3 ventos que ele enfrentou. 3 ventos. E um desses 3, você já esteve ou você está. Um dos 3, ou esteve ou está. Ele diz assim, Atos capítulo 27, versículo 7. O primeiro vento contrário. Vento contrário. Paulo diz, o apóstolo Paulo diz, navegando vagarosamente e tendo chegado com dificuldades por causa do quê? Hein? Navegando vagarosamente e tendo chegado com dificuldades por causa do vento contrário. Então, existem momentos na nossa vida que tudo anda devagar. A gente gosta das coisas rápidas, a gente gosta das bênçãos rápidas, a gente quer pedir e receber, nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa maneira, tem que acontecer. Mas existem momentos na nossa vida que tudo anda devagar, e parece que quanto mais pressa a gente tem, parece que mais devagar a coisa fica. Mais devagar a coisa fica. As coisas acontecem com muitas dificuldades, mas muita dificuldade. Mas é com muita dificuldade que você consegue fazer uma venda, é com muita dificuldade que você consegue um dinheirinho, é com muita dificuldade que a pessoa consegue pagar as contas, é com muita dificuldade que ela faz tudo na vida. Muita dificuldade. O apóstolo Paulo diz, o vento era contrário, então com muita dificuldade nós navegávamos. Muita dificuldade, porque o vento era contrário. Então, existem momentos na nossa vida que tudo anda como, pessoal? Tudo anda devagar. As coisas acontecem com dificuldades. E quando não, tudo está ao contrário. Tudo está ao contrário. Você espera uma coisa boa, vem uma coisa ruim. Você espera um positivo, vem um negativo. Você tem uma causa, um problema, você pega a causa, você pega o contrato, traz aqui o pastor, ora aqui, eu tenho uma decisão importante amanhã, de uma venda que eu vou fazer, e o pastor ora e diz, em nome de Jesus, vai dar certo, vai sair esse dinheiro, vai sair essa causa, pode ir na fé que vai dar certo. Chega no outro dia, está tudo errado, tudo errado. Esse dinheiro vai sair, vamos orar, e põe a mão e determina, em nome de Jesus, esse dinheiro vai sair, vai dar certo. No outro dia, só derrota. Quer dizer, tudo o contrário. Aí a pessoa, ela entra em conflito. Poxa, eu fui na igreja, eu orei, eu pedi o pastor orar, o pastor colocou a mão, disse que ia dar certo, como pode ter dado errado? Será que Deus não ouviu a minha oração? Será que Deus não ouviu a oração do pastor? O que pode estar acontecendo? Por que tudo está ao contrário? Ventos contrários. Vai aprendendo. Que vem para você, vem para mim, vem para todos nós. Para todos nós.
são ventos contrários. Nem tudo sempre é como nós queremos que seja. E você tem que ter maturidade, por isso que você tem que ter riqueza de alma, para você saber lidar com esses momentos. Saber lidar com esses momentos, saber enfrentar, como nós estamos lendo aqui, os ventos contrários que vêm para confundir a nossa fé. Eu lembro, lá no Jaraguá, no Rio de Janeiro, quando o bispo fazia uma reunião numa praça, e ele colocava lá um caixote, pregava as pessoas, reunia ali umas pessoas na praça, e ele pregava e tal, e um dia ele colocou lá o caixote, uma caixinha de som, para reunir as pessoas, e o tempo fechou, ia chover, estava no ar livre, e ele fez uma oração, e ele disse, levantou, em nome de Jesus, não vai chover, eu estou aqui para pregar a palavra, em nome de Jesus não vai chover. Caiu, foi um toró de água. Ele pegou a caixinha e foi embora para casa, debaixo da chuva. Não funcionou. Vento contrário. Mas também, aqui no Morumbi, em São Paulo, numa concentração, aconteceu a mesma coisa. E o bispo fez a oração, disse, não vai chover. Choveu ao redor do ginásio, do estádio, mas não choveu dentro. Amém, pessoal? Como por um milagre. Mas, quando ele determinou aquilo que ele falou que não ia acontecer, foi exatamente o que acabou acontecendo. E quantas vezes isso acontece com a gente? Aquilo que você falou que não ia acontecer, foi o que aconteceu. Aquilo que você pediu para Deus para não acontecer, foi o que aconteceu. E o que você pediu para Deus para não acontecer, foi o que acabou acontecendo. Vento, não ouvi, pessoal. Vento contrário. Vento contrário. É bíblico. Vento contrário. O segundo vento, vento da tranquilidade. O apóstolo Paulo diz, versículo 13, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora. O vento sul era tranquilo, onde os marinheiros levantavam âncora e deixavam o bom vento levar o navio, já que estava tudo tranquilo. Então, quando vinha o vento sul, eles levantavam a âncora e o vento levava o navio, bem de boa, uma beleza, e até dançando, de tão bom que era. O vento da tranquilidade é aquele momento em que a pessoa, ela tem uma fase boa na vida, sabe? Tudo começa a sair mais ou menos como ela quer que saia. Está entendendo, sim ou não? As coisas saem do jeito que você quer que saia, tudo indo bem, tudo indo maravilhosamente bem, está uma beleza, uma beleza. São os momentos onde nós baixamos a guarda, são os momentos onde oramos e jejuamos menos, ou nem mesmo oramos e jejuamos, não precisa, está tudo indo bem, para que orar e jejuar? Então, é um vento bom, sim, mas é um vento perigoso também. É um vento perigoso. Então, qual é o primeiro vento? Vamos ver se você está prestando atenção. Qual é o primeiro vento? Quem já enfrentou, está enfrentando esse vento? Levanta a sua mão. É ou não é verdade? Só quem passa sabe. Qual é o segundo vento? Aquele vento assim, ó. Deixa a vida me levar. É ou não é? Uma beleza, tudo indo bem. O vento da tranquilidade. Mas veio o terceiro vento, tufão. Versículo 14 diz: entretanto, o apóstolo Paulo narrando, entretanto,
Não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Se porte com o nome não. Euroaquilão. Quando estava tudo bem, quando estava o vento tranquilo, de repente, eles foram surpreendidos por um vento, um tufão de vento. Um tufão de vento. O que é um tufão de vento? Vou explicar para você. Quando eles acharam que estava tudo bem, eles foram surpreendidos por esse tufão. O tufão é um tipo de vento que sopra de todos os lados. Todos os lados. Nem mesmo o marinheiro mais experiente, ele consegue sair de um tufão. O tufão, ele sopra de frente, de costas, nas laterais. Não tem o que fazer. Porque não tem como escapar, porque o vento vem de todos os lados. Ele sopra de todos os lados. Então, quando tudo estava bem, eles foram surpreendidos por esse vento. Um tufão. E o que aconteceu? O apóstolo Paulo diz assim. O que eles fizeram então? Você sabe que quando vem o tufão de vento, a pessoa que está dentro de um tufão, por exemplo, você está vivendo um tufão, você está passando por um tufão de vento, como eles estavam. Quando você resolve um problema aqui, mal acabou esse problema, já aparece outro ali, mal acabou aquele, já aparece outro aqui e outro lá, e parece que o mundo está sobre você, parece que o mundo está caindo sobre a sua cabeça, parece que tudo está desabando sobre você. É um problema atrás de outro problema. Por quê? Porque a pessoa, ela está cercada de todos os lados, ela é sufocada de todos os lados, porque ela está dentro de um tufão. Bispo Márcio, o que fazer então? O apóstolo Paulo diz aqui, a resposta está aqui, versículo 15: sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Olha isso aqui. Sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Ora, ele disse o seguinte: o marinheiro, por mais experiente que seja, não consegue sair. Então pode manobrar para cá, pode manobrar para lá, pode fazer o que for, não sai do lugar, porque está dentro de um tufão. Então o apóstolo Paulo disse: nós cessamos a manobra e deixamos nos levar. E é o que a pessoa precisa fazer. Tem que esperar. Se você está dentro de um tufão, não adianta você brigar, não adianta você reclamar, não adianta você ficar revoltado, não adianta, você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer tudo, e tudo isso é importante para a fé. Mas você tem que fazer uma coisa, você tem que esperar. Você tem que esperar até passar. Não tem o que fazer, pessoal. Não tem o que fazer. Não tem. Você tem que esperar até passar. E vai passar, mas tem que esperar. Então o apóstolo Paulo disse: olha, nós cessamos a manobra, ou seja, nós paramos de buscar saída, nós paramos de buscar tentativas, cessamos a manobra e deixamos o vento levar. Tá bom, deixa ser o que vai ser. Isso é confiança em Deus. Você gasta energia, você fica sem dormir direito, só pensando nos seus problemas, e não resolve nada. Você fica doente emocionalmente, fica doente psicologicamente, fica doente fisicamente, a troco de nada. A troco de nada. Porque você está dentro de um tufão e não tem o que fazer, você tem que esperar. Tem que esperar. Quanto tempo eu tenho que esperar? Tem que esperar até acabar. Veja o que ele fez. Veja o conselho dele na palavra de Deus.
Não adianta você tentar manobras. Não tem o que fazer, você está dentro de um tufão. Então, se espera e confia em Deus. Então você diz assim: meu Deus, eu já orei, eu já pedi, eu já clamei, eu já fiz voto, eu já fiz tudo que tinha que fazer. Se o Senhor resolveu o problema, graças a Deus. Se o Senhor não resolver, vou ficar com o problema mesmo. Mas eu não posso fazer mais nada, porque não tem mais nada que eu possa fazer. Então você deixou Deus entrar em ação. Entenderam sim ou não? Ele diz: nós cessamos sem poder resistir ao vento. No início da reunião eu disse, o que foi que Deus disse para Josué? Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Mas quando a pessoa está dentro de um tufão, ela não pode resistir, porque ela tem que esperar. Ele diz: sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra. Acabou. Vamos confiar em Deus. Não vamos fazer mais manobra nenhuma. O que tem que ser, vai ser. Tiver que morrer, então vamos morrer. Tiver que viver, vamos viver. Cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Deixa o vento levar. Vamos ver onde que vai dar isso aqui. Isso é confiança em Deus. Uma pessoa ansiosa não consegue fazer isso. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue esperar. Isso não entra nela, isso não entra na cabeça dela. Mas esse foi o segredo do sucesso dessa viagem. Ninguém se perdeu, porque ele deixou que Deus tomasse a frente, e isso é o mais importante. Então, se você está dentro de um tufão, ou se você está enfrentando ventos contrários, se você tem uma alma rica, você vai permanecer. Se a alma for pobre, pessoal, você pode ter conquistado muitas coisas através da fé. Isso não vai manter você em pé. Eu nunca vi uma pessoa ficar firme com Jesus por causa de bênçãos. Já vi pessoas curadas de câncer, tumores na cabeça, pessoas que prosperaram na igreja e que não estão mais na igreja. Porque ficaram muito bem fisicamente, mas continuaram pobres espiritualmente. Contrapartida, já vi pessoas lá, por exemplo, na abolição onde começou a igreja, nós temos senhorinhas que têm 40 anos de igreja, desde que começou a igreja, ela está lá, da época de funerária ainda. Você chama na frente, vem aqui quem tem uma dor nas costas, aí vem ela lá, 40 anos ela vem na frente. 40 anos a dor nunca saiu. Tem a mesma dor há 40 anos, mas não larga Jesus. Sabe por quê? Não foi curada fisicamente, mas é rica espiritualmente. O corpo não vai para o céu, é a alma que vai. Então, não adianta, preste bem atenção, não adianta ter uma religião, ter uma igreja, ser da denominação A, B, C, D, muito menos universal, se for pobre espiritualmente. Você está aqui porque você quer o sucesso, e é importante o sucesso para glorificar o nome de Jesus. Mas se você não tiver uma alma rica, quando os ventos contrários vierem, você vai afundar. Quando você estiver no meio de um tufão, você não vai aguentar. Porque só resiste quem tem uma alma rica. Quem tem uma alma rica. Nenhuma pessoa na hora do desespero, ela vai fazer essa oração: ó meu Deus, o Senhor tem que me livrar, porque eu cheguei na igreja sem nada e hoje eu tenho tudo. Não. Meu Deus, o Senhor tem que me livrar, porque eu era pobre e fiquei rico na igreja. Não. O Senhor tem que me livrar, porque eu era doente e fiquei curado na igreja. Um tipo de oração que não funciona e que ninguém faz. O Senhor tem que me livrar, porque eu entreguei minha vida ao Senhor. O Senhor tem que me livrar, porque eu conheço a Ti, eu conheço o Teu nome, eu conheço a Tua palavra. É isso, e por isso o Senhor tem que me livrar. Amém? Fique em pé, por favor. Eu não sei que vento você está, mas eu vou orar por você.
Se você diz, olha, eu estou enfrentando ventos contrários, eu vou orar por você. Eu estou dentro de um tufão, agora, vivendo isso, o que você tem que fazer? Esperar. Só isso, bispo? Só isso. Você tem que esperar até passar. Tem alguém aqui dentro de ventos contrários? Levanta a sua mão. Quem aqui, bispo? Eu estou dentro de um tufão. Levanta a sua mão. Você tem que esperar. Espera que vai passar. Amém, pessoal? Eu não estou falando de comodismo. Se você fosse uma pessoa acomodada, você não estaria aqui. Estaria em casa vendo televisão. Se você fosse acomodado, você não estaria aqui. Que eu sei que você enfrenta trânsito, você enfrenta um monte de coisa para chegar aqui. O que eu estou falando para você, esperar, não é esperar parado, é esperar lutando, usando a sua fé, mas tem que esperar. Tem que esperar, não adianta ficar fazendo manobras. Você vai procurar o pastor, você vai procurar o obreiro, você vai procurar todo mundo para querer que dê uma resposta para você, e ninguém tem resposta para te dar, porque você está dentro de um tufão, e a resposta é, espera, até passar. Talvez você já tenha enfrentado outros tufões na vida, que você achou que era o seu fim, não é? Quantas situações que nós já vivemos, que você diz, agora já era eu, não é? Quantas situações que nós já vivemos, e você diz assim, agora acabou para mim. Não, dessa aqui eu não escapo. E você escapou e está aí, ó. Porque Deus deu uma saída, porque Deus se manifestou. Todo mundo pensou que era o seu fim, até você pensou que era o seu fim, mas não era. Quem já passou por isso? É ou não é verdade? Você mesmo pensou, já era eu. Outros disseram, ó, esse aí, tem mais jeito não, ó você aí, ó você aí. Então, entenda, essa confiança vem de uma riqueza de alma. Uma riqueza de alma, vem essa confiança. Você não tem dinheiro? Se você é rico de alma, você vai estar bem. Eu sou rico interiormente, riqueza material vai chegar, cedo ou tarde. Amém, pessoal? Você é pobre? Você é pobre. Você é pobre materialmente? Você é rico de alma? Sua riqueza vai chegar. Vai chegar. Você é rico de alma, mas você não tem nas suas mãos tudo que você quer? Vai chegar. Vamos profetizar isso. Agora, você pode alcançar muita coisa, mas se você não for rico de alma, quando o tufão chegar, você não aguenta. Precisa ser rico de alma. Esse tufão, pessoal, pode ser várias coisas. A pessoa pode sofrer uma perda. A pessoa pode enfrentar algo que ela não esperava. Você pode perder alguém da sua família para a morte. E desestabilizar você emocionalmente. Desestabilizar você psicologicamente. Qualquer coisa pode acontecer. Você sabe qual é o nosso futuro? O nosso futuro é a morte. O nosso futuro é a morte. Então você precisa ser rico na sua alma. Você precisa ser rico na sua alma. É a primeira riqueza que você tem que ter. Ser rico na sua alma. Ser um homem rico de alma. E quando alguém falar assim para você, ó, vem aqui você. Eu estou falando do futuro. Amanhã talvez esteja outro pastor aqui. Ele vai dizer, ó, você que é pobre, quer ser rico, vem aqui na frente. Eu não vou, porque eu não sou pobre. Você não é pobre, a não ser que você seja pobre de alma. Todo mundo tem algo para conquistar, por mais que você tenha. O ser humano não tem limite. Se você conquistar 1, você vai querer mais 1. Se você conquistar 5, você vai querer 10. Quem conquista 10 quer 20. Você nunca vai ter limite, nunca vai estar satisfeito. O homem, um dos homens, hoje não é mais, mas um dos homens mais ricos do mundo foi Bill Gates. Se ele viver 400 anos, ele não consegue gastar o dinheiro que tem. Se viver 400 anos, não consegue gastar o dinheiro que tem. Mas ele está sempre inventando um software novo, porque ele precisa ganhar dinheiro, e é um software, é um computador novo, é uma máquina nova, tem que gerar, e dinheiro, eu quero mais dinheiro, eu quero mais dinheiro, eu quero mais dinheiro, eu quero mais dinheiro. Não tem limite, o ser humano não tem limite. Não tem limite.
pobreza de alma. Bilionário materialmente, pobre de alma. Se você for rico, você vai arrebentar. Amém, pessoal? Você quer ser rico? Só com Deus. Você vai falar: meu Deus, enriqueça minha alma, enriqueça-me por dentro. Você vai ver, dinheiro na sua mão, papel na sua mão vai virar ouro, porque você é rico de alma. Mas se for pobre de alma, pessoal, não consegue vencer as batalhas espirituais.